Oi, gente. A gente pode fingir daqui a pouco também. A gente pede para eles fazerem. Eu sou a Lola, como a Stephanie apresentou. Eu sou jornalista. Vou apresentar os nossos convidados, mas com certeza todos vocês conhecem. E eu só queria reforçar que a gente tem aí, eu não estou conseguindo enxergar, os cartões para vocês escreverem perguntas. Ah, tá ali atrás, com a minha amiga de laranja e minha outra amiga de laranja ali. Então, vocês, por favor, escrevam as perguntas, porque se não tiver pergunta, não tem mesa, basicamente. E a gente quer muito ouvir vocês. Então, a ideia é fazer mais essa troca aqui com os autores, jornalistas, e a gente ter uma conversa. Eu vou apresentar a mesa por formalidade, porque são 3 pessoas que nós todos aqui somos muito fãs. Pertinho de mim, vou abrir e vou ler. O Chico Felitti, autor dos livros Elke, Mulher Maravilha, A Casa, A História da Seita de João de Deus, Ricardo e Vânia, finalista do Prêmio Jabuti, e Rainhas da Noite, o mais recente. Dos podcasts, podia ter feito uma... Entram pessoas de biquíni aqui. Dos podcasts Além do Meme, do Spotify, Isso Está Acontecendo, da TV Globo, Rainhas da Noite, e também criou A Mulher da Casa Abandonada, podcast narrativo de maior sucesso na América Latina da história. A gente devia ter feito as palmas agora. Assim. Não, por favor, chega, eu morro por dentro, eu perco 8 anos de vida cada um deles. Mas obrigado, do fundo do coração, obrigado. Tiago Rogério, jornalista, criador e coordenador do projeto Quirino, publicado em podcast pela Rádio Novelo. E matérias na revista Piauí. Foi repórter do Globo, Estado de São Paulo, Band News FM, é diretor da Abrage, também idealizador e apresentador dos podcasts narrativos Vidas Negras, que foi finalista do Third Coast International Audio Festival de 2021, e Negra Voz, vencedor do prêmio Vladimir Herzog em 2020. A gente pode combinar das palmas vir no final, porque eu senti que no final que vem o punch ali. E, por último, minha referência de toda admiração, Flávia Oliveira, jornalista. Comentarista na Globo News, colunista do jornal o Globo e na Rádio CBN, podcaster no Angu de Grilo com a filha Isabela Reis, que também é jornalista. E o mais importante, a avó do Martin. Esse é o título que mais me honra. Gente, boa tarde a todos novamente. Eu vou começar perguntando a eles, mas depois a gente abre para as perguntas bem em breve. Eu queria pedir desculpas a quem está à minha direita, eu vou tentar não ficar de costas. Mas eu tenho que olhar para eles também, então a gente faz meio que uma troca, assim. Ninguém mandou escolher a direita, né? Nunca dá certo. Nunca dá certo. Eu queria começar pontuando... Uau! Não, vocês vão ter que fazer igual aqui, hein? A gente vai ter que começar a fazer uma... é só um conteúdo. Eu queria começar pontuando uma coisa que me chama muito a atenção em todos vocês, mas eu vou começar aqui com o Chico, que é a sua busca pelas histórias, né? A Mulher da Casa Abandonada, o Gente, o Além do Meme, são todos podcasts que você, como jornalista, parte de pessoas, né? Da sua curiosidade, das pessoas que você encontra ou que você admira, e você leva muito isso para o seu trabalho, assim. A minha dúvida é como você faz esse filtro, porque o Brasil é uma infinidade de personagens, e o que te instiga, né, para você ver um personagem e falar, isso aqui é um conteúdo, um podcast, uma thread no Twitter, uma matéria, não sei, assim. Como que é esse processo para você ver uma história e falar, tem jogo? Cara, acho que o que instiga é você querer olhar de novo para a pessoa ou ver a pessoa de novo, ouvir a pessoa de novo.
tem uma coisa que não é definível e que não dá para colocar em palavra, que é carisma, assim, é a qualidade de você querer olhar para aquela pessoa 2 vezes, assim. Eu sou viciado em carisma, assim, minha vida é meu trabalho cada vez mais, assim. Eu vivo para trabalhar, eu amo o meu ofício, e eu amo... Só que você perguntou qual é o filtro, assim, não tem filtro. O filtro é a frustração de eu querer contar essas histórias que eu vou encontrando e eu não tenho por onde escoar. O meu problema é de superávit, não é de déficit. Então eu tenho... E gente, que você falou, e eu fico muito feliz quando as pessoas falam de gente, meu podcast mais recente, porque óbvio que não ia ser milhões de ouvintes, assim, era uma coisa que eu fiz para mim, assim, eu fiz porque eu encontrava viajando para outros trabalhos, gente muito sensacional, vivendo minúsculos milagres. Então, um dos episódios que eu gosto muito, que é um menino vendo um cavalo pela primeira vez com 6 anos, eu estava com isso gravado há 4 anos. Eu tinha gravado há 4 anos a cena de um menino de 6 anos vendo um cavalo pela primeira vez. Eu não sabia o que fazer com isso, e eu acho isso sensacional. E daí eu fiz esse podcast meio para escoar, assim, meio para dar vazão, para depois poder fazer umas coisas grandes, um livro, ou enfim, um podcast que eu solto nas próximas semanas. Então, para mim é meio isso, assim, para mim é uma coleção de pessoas que eu faço pela vida, porque é o que eu amo de verdade, é o que eu estou fazendo o tempo inteiro inconscientemente, assim, é até doentio, assim, vou sair daqui possivelmente com mais um personagem que eu vou querer contar a história, uma história que eu vou querer contar, e eu só preciso achar onde, assim, eu só preciso viabilizar onde contar. Acho que para mim é horrível, né? Parece que minha vida é horrorosa, pelo que eu falei. Nossa, eu acho que pelo contrário. Mas eu amo, eu juro. Eu acho que é a síntese de alguém que gosta e sabe viver, que não tem como você viver sem olhar para os outros, e acho né? que também assume que é a sua, assim, você joga com as cartas que a vida te deu, assim, é a minha, assim. Adoraria ser a pessoa que, vamos no Wet n Wild se divertir de domingo. Não, assim, eu quero entrevistar alguém, assim. É isso. Que ótimo, obrigada, Chico. Passando para o Thiago, também falando um pouco da sua produção mais recente, principalmente os podcasts, o Vidas Negras, especialmente o Querino, eu queria pontuar, e depois essa pergunta vai se estender à Flávia também, que vocês vêm da escola do jornalismo tradicional, né? Então, é aquela informação checada, obviamente, muito bem apurada, mas é a informação. E eu acho que esses novos formatos, essa possibilidade de um trabalho mais autônomo, apesar de ser feito a muitas mãos, com certeza, permite que a gente costure essas informações, no caso do Querino, informações históricas, mas nem tanto, né, como o próprio podcast ele vai trazendo, com o que a gente sente, como aquilo afeta, como a gente permite que aquilo nos atinja ou não, e cabe, naquele espaço cabe. Eu queria ouvir do Thiago primeiro e depois da Flávia também, como vocês enxergam esse movimento, porque eu acho que, no geral, a gente vê um momento cultural que tudo que causa muita identificação tem sucesso, gera mais apelo, assim. Como que vocês enxergam isso daqui para frente dentro do jornalismo, né? Porque eu acho que os podcasts vieram para ficar, essas histórias narrativas são um sucesso porque são importantes, mas tem essa diferença do jornalismo tradicional. Eu queria saber como vocês analisam essa possibilidade de dar esse toque pessoal à informação muito bem checada e trabalhada. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigado, Lola, pela pergunta. Então, eu acho que eu gosto muito de pensar por que a gente faz as coisas da forma como faz, assim. É até algo que no Querino, por exemplo, as pessoas comentam muito assim, uma coisa que me pegou muito no Querino é que vocês não falam só traficante de escravo. Eu falo, não, é um cara que comerciava gente, traficava gente, tem que lembrar do significado das palavras e tal. E eu gosto muito de refletir por que a gente faz as coisas, tipo no jornalismo, por exemplo, tem uma regra do jornalismo impresso, de que se você está falando de por exemplo, se fosse fazer uma matéria sobre essa mesa, a fala do Chico, depois dele ser apresentado pela primeira vez, na segunda vez ele seria Felite. A Lola seria Lola na segunda vez. Tem essa regra. Por que a gente faz? Então eu gosto muito de pensar por que a gente faz as coisas e tal. E o jornalismo dito profissional, o jornalismo feito pelas grandes empresas de mídia e tal, ele tem fórmulas que ajudaram ele a ser feito, que a gente realmente precisa de processos e tal. Mas eu acho que esses projetos mais autorais, eles permitem que a gente saia um pouco da fórmula dita tradicional para olhar para as coisas com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado,
fiquei pensando nessa coisa também, nessa primeira pergunta para o Chico, dos personagens, né? O que são os personagens? Pensando na história, né? No olhar para a história, que é um olhar que a gente gosta de dar no Quirino, se você olha a história que é olhada por cima, né? Os grandes acontecimentos, a história de um grande ano, ela tende a ignorar existências, né? Tende a ignorar especificidades, experiências individuais e tal. E é nessa que os povos marginalizados da sociedade são apagados, né? Então é a possibilidade nesses projetos também de trazer esse ponto de vista mais humano da história das pessoas, que é uma coisa de propósito, é algo que nos motiva e tal, mas também é uma coisa estrategicamente muito interessante, porque é isso que cria conexão com as pessoas, né? Você não... Enfim, a grande história de um grande acontecimento vai criar mais conexão se você posicionar a pessoa lá dentro, trazendo a micro-história e tal. Então, uma preocupação assim, que a gente tem. Então, eu vejo com esse olhar, assim, que é uma possibilidade da gente não quebrar a regra do jornalismo tradicional, mas de tentar fazer de uma forma um pouco diferente, porque a forma tradicional, como a gente sabe, ela pode, às vezes, também invisibilizar pessoas, trajetórias e tal. Então é uma preocupação que a gente tem, assim. Mas que também não é inventar a roda, né? Esse tipo de jornalismo é feito há muito tempo, né? A gente está só fazendo uma contribuição para algo que já é feito por muitas pessoas e há muito tempo. Obrigada, Thiago. Eu queria ouvir a Flávia sobre isso também e pontuar que, no caso, a gente vê você diariamente na Globo News, a gente lê você no jornal, mas o Angu, ele traz uma questão muito familiar, né? Desde o nome, a logo, a sua filha, o seu neto ali participa, as histórias e tudo mais, assim. Eu queria entender de você como foi esse processo de... A Isabela também é jornalista, mas como foi para vocês levarem essa coisa do trabalho para dentro de casa ou a casa para o trabalho? E como você enxerga isso, assim, essa questão não só da família, mas desse toque pessoal? Porque por muito tempo é isso, né? O jornalista era uma entidade, não tinha família, não tinha opinião. E não, o Angu ele vem exatamente falando sobre as notícias, mas de uma visão particular, assim. Também é jornalismo óbvio, muito bem feito, mas tem essa coisa pessoal. Como que você enxerga isso? Como que foi esse processo, na verdade, primeiramente, para você? E como você enxerga isso nesse contexto do jornalismo, é exemplo também do que eu perguntei para o Thiago. Gente, obrigada, Lola, pela pergunta. Quero agradecer muito pelo convite. Eu estou até um pouco assim desconfortável, porque eu já participei de quase todas as bienais, não 40 anos, mas uns bons 20, mas sempre nesse papel da Lola, né? De fazer mediação, enfim, de provocar os autores. E eu estou um pouco... O que é que eu estou fazendo aqui? Mas já entendi. Então, prazer estar com o Thiago, prazer te encontrar, Chico. E lembrem-se aí da direita, que vocês estão à direita do nosso ponto de vista. Do ponto de vista de vocês, vocês estão à esquerda, está tudo certo. De quem olha para o palco. Mas olha só, você perguntou sobre uma trajetória profissional de um jornalismo convencional, e eu passei por tudo isso, né? Eu estou fazendo 31 anos de profissão agora, neste setembro, de jornalismo diário. Primeiro tem a ver com o tempo, né? Essa possibilidade, no meu caso particular, de fazer essa travessia de um modelo muito convencional de produção jornalística, jornal impresso, aí depois entrada na TV falando de economia, essencialmente, mais tarde no rádio, até chegar no Angu, e na minha própria participação hoje, né, na Globo News, que também tem notas muito pessoais, tem um filtro que é muito relacionado ao fato de eu ser uma mulher negra, de origem periférica, do candomblé. Esse caminho levou 30 anos. Então, assim, primeira coisa é não pensar que você chega na profissão e vai se colocar desse jeito, porque não é assim. Você demora um tempo, não sei se... Thiago e você são mais jovens, mas o Chico não. Demora um tempo até você se assentar e construir uma... Vou chamar de credibilidade, de imagem, de capital, né, profissional, que te permita um pouco mais de ousadia, de ocupar mais espaços. E eu gosto de falar disso,
do tempo que leva, porque, de modo geral, especialmente os mais jovens, têm muita urgência, né? Tem muita urgência em ganhar dinheiro, em ser famoso, em construir credibilidade, em ter espaço, em assinar manchete, em ter chamada, em botar... E isso, gente, demora uma década e meia, sabe? Você vai contar nos dedos pessoas com 2, 3 anos de profissão que já estão num protagonismo incrível. Então, primeiro é pensar isso. A visibilidade que nós temos hoje, ela é produto de uma longa trajetória, de muita lágrima na cama sozinha, no banheiro da empresa, sabe? De muito sapo engolido. Eu acho que é importante a gente desglamorizar a visibilidade que o jornalismo dá para algumas pessoas, concede a algumas pessoas. Então, esse é o meu primeiro ponto. Lola, eu já fiz muito... Minha primeira matéria no Globo, eu entrei no Globo em 1994. E a minha primeira matéria no Globo foi a entrega da declaração, último dia de entrega da declaração do Imposto de Renda 94, ano base 93. Antigamente era em papel, tinha uma fila tipo essa daí para vocês entrarem aqui, para entregar no Ministério da Fazenda. E fui lá. Ah, deixou para a última hora, por quê? Então, assim, tem pouco glamour. Aliás, mesmo o que vocês veem, por exemplo, na Globo News, por exemplo, no Angu, é o resultado de muito suor, de muita apuração, de muita leitura, de muitas lágrimas, inclusive, porque às vezes a gente trata de assuntos absolutamente devastadores. Quem ouve o Angu sabe a quantidade de vezes que eu choro, por exemplo, né, falando de histórias. Então, é um pouco desglamorizar o que se vê para entender o mergulho anterior, né, e entender essa profissão como o maior exercício de humildade que eu acho que um profissional pode ter, né? Porque um bom jornalista, um jornalista sério, garimpa suas informações gratuitamente. Então, a gente conta com a generosidade do outro, que vai te contar a história, vai te emprestar a história dessas pessoas, né? Ainda que seja um personagem histórico que está lá desconhecido, são informações, é matéria-prima que você recolhe de graça. Então, a gente tem que ter um profundo respeito, né, pela história das pessoas, pela trajetória, a possibilidade de se pôr no lugar. Eu acho que é uma profissão que depende muito da empatia, e ouvindo o Tiago e o Chico, né, você, Lola, seu trabalho, né, ele exige um olhar generoso e de gratidão em relação ao outro. Eu acho que essa é a essência do jornalismo. E, a partir daí, essa perspectiva de, na medida em que o tempo passa, né, a gente conseguir se colocar mais. Porque também os tempos são de interesses muito personalíssimos, para usar uma palavra da moda, que nem relógios e brincos e colares, né? Há muitos interesses personalíssimos. Então, não é só sobre a história que você conta, é também sobre como você é e como você se envolve com essa história. E aí o Angu de Grilo é um projeto personalíssimo, cuja ideia, já estou terminando, que eu tendo a falar demais, mas cuja ideia partiu objetivamente do desemprego. Eu vou até contar isso. Eu estava falando com o Tiago hoje, a gente já conversou horas, né? Em 2015, eu tinha 21 anos de Jornal Globo, trabalhando como seletista. Não estou contando nenhum segredo aqui, essa história é pública. Eu fui demitida, eu e meu marido, o Aidan.
A gente fez 25 anos ontem, aliás, Uhul. juntos. Hashtag cadê a festa? Você fala, pois é, tá todo mundo perguntando isso. E às vezes fala, caraca, como é que deu nisso, né? Como é que deu em 25 anos? Mas tem um monte de gente aqui que não tem 25 anos, né? Mas olha só, nós fomos demitidos do jornal num processo de reestruturação. Eu continuei escrevendo uma coluna semanal, tenho até hoje, então minha relação com o Globo já tem quase 30 anos. Mas, quando você se depara com a perda do trabalho fixo, né, vem muitas dúvidas. Vou viver de quê? Vou fazer o quê? Você vai revirando o baú, né? O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para vender nesse meu balaio? E eu achava a nossa família uma família muito interessante, do ponto de vista da possibilidade de produção jornalística. E isso eu acho que eu nunca contei publicamente, mas eu vou terminar rápido, prometo. Era um homem branco, de classe média, né? O Aidano nasceu numa família em Niterói, morou em São Francisco e tal. Uma mulher preta que veio de Irajá, criada por mãe solo, não sei o quê, que era a minha história. E a Isabela, uma jovem universitária, à época, já nascida na classe média, já dominando todo o glossário de inclusão, As nossas conversas nas refeições, e é uma coisa que é uma característica lá de casa, a gente come na mesa, então, assim, normalmente a gente janta junto, jantava, né? Agora ela mora em outra casa, mas a gente tinha um ritual. E esses jantares, o pau comia, porque era Isabela, tipo, feminazi para cima do Aidano, aí tinha candomblé, tinha não sei o quê, tinha economia, e eu achei que aquilo poderia ser um produto jornalístico, né? A gente gravou, em 2015, um piloto, uma série de pilotos. O nome seria 3 na Caneca. E era um café da manhã, não era um jantar, mas era um café da manhã em que a gente discutiria noticiário. Essa história adormeceu, porque a gente, enfim, apareceram outras oportunidades com remuneração. Naquela época ainda era muito caro produzir vídeo. Mas eu acho que a semente do angu estava ali, estava colocada ali. E anos depois, 2019, então a gente está falando de 5 anos depois, a Isabela veio com essa ideia. Ela queria ser influencer e tal, queria ser uma produtora independente de conteúdo, e falou que as pessoas gostavam muito quando eu aparecia nos stories dela, não sei o quê. Chama tua mãe, faz não sei o quê. E ela idealizou esse produto, que virou um produto muito único. Num universo, se você olha podcast 4 anos atrás, não eram muitas mulheres, e especialmente mulheres negras, produzindo esse conteúdo. Então, a gente usou isso. Em verdade, a gente transformou em produto o nosso parentesco, a nossa ancestralidade, as nossas vivências, o fato de sermos 2 mulheres negras, de gerações diferentes, com especialidades, interesses diferentes, alguns comuns, alguns convergentes. E deu muito certo. E eu acho um milagre, porque não são muitas pessoas que conseguem manter com regularidade e com alguma remuneração um projeto artesanal, jornalístico, por 4 anos. O Angu completou 4 anos, 200 episódios, 201 episódios. Mas acho também que havia uma demanda por isso, né? Eu acho que o público, as redes sociais, a tecnologia foi empurrando demanda e, portanto, adequando a oferta a esse formato, né? E hoje eu vejo muita diferença do meu trabalho. Embora o conteúdo, né, a matéria-prima seja a mesma, a forma de entrega, a embalagem é diferente. Então, é diferente a coluna do Globo. Se eu escrever sobre combate à fome, a coluna do Globo é de um jeito, a coluna na CBN é de outro, porque é focada no Rio, então vai ter que ter uma coisa local. Na Globo News é mais nacional, mas tem que ser rápido, né? Você tem 3 minutos. E no Angu é a nossa resenha familiar. Na verdade, vocês entram lá em casa e sentam com a gente.
E tudo isso é produto. A última dica que eu queria dar é imaginar que seus interesses pessoais, suas paixões, podem te remunerar. Eu tive, ao longo da vida, muito pudor, né, de pensar nisso. Carnaval. Não vou nunca trabalhar em carnaval. E não trabalho mesmo, porque aí são por outras questões. Mas, eventualmente, tudo que você sabe de carnaval, de rock, de teatro, de literatura, pode virar um trabalho, porque você, com hoje um smartphone, é uma unidade de produção completa. Isso não estava posto 30 anos atrás, a gente precisava de um patrão. Falei demais. Mas a gente amou. Nunca é demais te ouvir, Flávia. Eu vou aproveitar só esse finalzinho, que o Rafael Rafik, ele pergunta até que ponto... parêntese, né? A gente já está abrindo para perguntas, porque é o que eu falei, combinei com vocês no começo, a gente quer ouvir vocês. O Rafael Rafik pergunta até que ponto o Angu serve como uma válvula de escape para você falar dos seus hobbies, o que você quer comentar ali sobre, enfim, moda, o que você está lendo, o que você está ouvindo, enfim, é uma válvula de escape ou não, ou faz parte? Como que o Angu importa nessa relação? Vou falar bem rápido, tá? Tá. Mais ou menos. Quer dizer, tem momentos muito legais, lúdicos, de falar de viagem, de falar de samba, de falar de um espetáculo, da série que eu estou vendo, do livro que eu estou lendo. A gente faz isso, né? De uma gracinha do Martin. Mas não significa que a gente é totalmente livre das amarras que a profissão nos exige. Então, assim, eu não tenho como fazer um Angu sobre, sei lá, Salvador, ou a série Cangaço Novo, que eu comecei a ver, e deixar para lá o assassinato de Mãe Bernadette. Entende? Não tem como. Não tem como não falar do Tiago Flauzino. Não tem como não falar da Eloá. Então, a realidade, né, a notícia, o fato jornalístico, ele invariavelmente se sobrepõe ao lúdico e ao prazer. Eu não sei se o Chico concorda, e o Tiago, mas a gente não se liberta, né, de uma agenda, até por a profissão ser isso, empatia, essencialmente, você não pode mergulhar inteiramente no canal do lúdico, da diversão, do prazer, porque tem muita coisa muito desagradável, muito sofrida acontecendo. Os últimos 4 anos foram muito simbólicos nessa direção, né? Obrigada, Flávia. Eu vou emendar as perguntas. Você não ia falar? Eu joguei uma bola para vocês. Perdeu o gol. Obrigado. Deixei passar. Tomei esse. Imagina, tem muitas perguntas. Eu acho que todas possíveis no tempo que a gente tem. Mas eu vou começar e eu queria ouvir agora também o Tiago e o Chico. A Thalissa, eu vou até ler letra a letra, porque eu achei muito bonito o que ela escreveu. Primeiro, eu gostaria de agradecer... Thalissa. Eu falei, tá certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer por alimentarem intelectualmente, sensivelmente e tão honestamente a mim e outros tantos. Ela fala para vocês três. A pergunta também é direcionada para vocês três. Se vocês pudessem traçar um denominador comum entre seus podcasts, qual seria? Essa é a pergunta dela, mas eu vou juntar com uma outra coisa que me chama a atenção, que é que também está muito aqui, que é a construção da narrativa, né? Eu queria que vocês, o Tiago e o Chico também, eu acho que, particularmente como ouvinte, eu enxergo muito que vocês são, enfim, é tudo muito bem apurado, como eu falei aqui no início, que me chama muito a atenção, mas é uma narrativa muito bem construída.
seja das notícias da semana que vocês estão comentando, do resgate histórico, de figuras históricas, ou da nossa própria história, ou da história de pessoas do cotidiano. Então, isso me chama muita atenção, essa construção narrativa. E tem perguntas aqui sobre esse processo. Como que você, depois de descobrir a história, transforma aquela história numa narrativa que seja atraente para alguém ouvir ou ler, e seja e ainda esteja conectada com o que te despertou ali. Queria ouvir o Thiago e o Chico sobre isso. Por favor. Pode começar aí pelo Thiago. Acho que a gente vem voltando. Eu acho que um denominador comum entre os 3 podcasts... o Chico tem mais de um podcast, mas pensando, por exemplo, no Casa, é sensibilidade, eu acho, né? Sensibilidade para contar as histórias. No caso dos 3, isso é muito... É isso, é lembrar que o jornalismo não é uma coisa, não pode ser uma coisa sem empatia, né? As pessoas não são... Existe uma figura que as pessoas que a gente entrevista ocupam no imaginário da técnica jornalística, que é o personagem. Mas não existe personagem, né? Existe ser humano, né? A gente está sempre conversando com alguém. Como a Flávia falou, a pessoa tem a gentileza de contar para ela, contar para a gente algo, de compartilhar com a gente conhecimento de vida adquirido, ou a própria história dela. Então a gente sempre tem que lembrar que tem um ser humano na nossa frente, com as suas dores, que aquele próprio processo de escuta pode ser algo doloroso, né? E, enfim, como a Flávia falou, desse lugar da gente estando aqui não como mediador, mas como participante da mesa, uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer depois que o Quirino foi lançado é dar entrevista, que é algo que eu não recomendo para ninguém, assim, só que a gente precisa que as pessoas deem entrevista para a gente, só que é muito sofrido. Chico dá um monte de entrevista também, é muito sofrido, assim, enfim, eu acho muito sofrido. Mas no processo assim, de escolha, eu acho que é muito... é isso, muita apuração, muita pesquisa e de algo que nem sempre a gente tem, mas que eu me senti nesses últimos 3 anos com esses projetos muito privilegiado por ter, tempo para maturar, tempo para pensar sobre o significado das palavras, o que cada palavra significa, sobre o que cada escolha significa, por que você coloca a pessoa falando tal coisa, em que momento, por que você não coloca outra coisa, quem que você vai colocar para ouvir e tal, que é algo que infelizmente no jornalismo diário e tal, a gente não tem tanto tempo assim, mas é isso, assim, ter, enfim, embora eu seja novo e tal, eu tenho 35 anos, mas já tenho, sei lá, 15, 16 de profissão, então gastei um pouco de sola de sapato para chegar no momento em que dá para fazer as coisas com mais tempo. E ainda sobre algo que a Flávia falou, que eu acho muito importante também, dessa coisa, né, a gente precisa se posicionar, todo mundo quer ter uma voz e tal. Eu só fui ter uma voz pela primeira vez, eu só fui escrever o que eu realmente pensava e não embaixo de um chefe em 2020, que foi quando eu pedi demissão do Globo para fazer o Vidas Negras. E que bom que foi só em 2020 e não foi antes, porque eu acho que seria uma temeridade se fosse antes. 2020 ainda pode ter sido muito cedo, assim, mas é importante que a gente esteja com a maturação, já refletindo sobre o poder que é também você ter opinião, né? Que é algo... Enfim, no meu caso, os projetos nunca eram de opinião propriamente, eram jornalísticos, mas a gente se posicionava. Então eu tinha a chance de fazer pequenas provocações e tal, e que bom que foi mais velho e não antes, porque antes eu falaria um monte de bobagem, como eu já falei e tal, e acho que vou seguir falando, mas é uma condição de eterna aprendizagem, então, um eterno processo. Eu vou pedir licença para o Chico, só para complementar com o que o Thiago falou, que chegou a pergunta da Naila Oliveira, e ela pergunta como, exatamente o que você traz, né, que tem esse imediatismo do jornalismo diário, e ela pergunta como foi para você fazer essa transição para um processo que às vezes demora 1 ano ou mais para você ver o resultado no ar, assim. Ela pergunta se teve ali, como você conseguiu controlar essa ansiedade, e se você acha, mas eu acho que essa é um pouco a sua resposta à próxima pergunta dela. Se foi no momento certo, não só para você, mas para o Brasil mesmo, assim. Não, o Brasil eu não tenho essa pretensão. A gente fala que sim, por você. Mas para mim foi, e não só, principalmente porque eu busquei isso, porque depois de trabalhar por mais de 10 anos no jornalismo diário
que é super importante para a democracia, para as democracias. A gente vê a importância do jornalismo nos últimos 4 anos. Foi uma das poucas instituições que resistiram a um sujeito que tentou e conseguiu destruir instituições. O jornalismo resistiu, mesmo sem nenhuma transparência governamental, o jornalismo estava ali. Foi um dos pilares que nos sustentaram enquanto democracia, assim, o trabalho de jornalistas e tal. Mas aí, depois de trabalhar 10 anos no jornalismo diário, eu estava sentindo falta de ter tempo para me aprofundar nas histórias, para ver todos os lados de uma história, se é que isso é possível, mas de sair do... que é isso, a gente no jornalismo diário precisa de pressa para escolher e nem sempre a gente consegue olhar todos os olhares possíveis para aquela história, entender complexidades, que é das coisas mais bonitas que a gente tem, né, na condição humana, assim. A complexidade do ser humano é uma coisa maravilhosa, as pessoas não são boas e ruins, elas não são legais e chatas, tem todo um nível, é uma cebola mesmo, né, e descascar essa cebola é muito interessante, assim, e que faz parte, eu acho, desses processos recentes de biografias. A gente passa, pensando em pessoas negras, né, a gente passa um período muito grande da história brasileira sem reconhecer personalidades negras. Depois vem um momento de contá-las, mas como heróis e tal. E agora a gente está num momento super interessante, enfim, não inventando a roda, porque já tinha gente também que fazia há muito tempo, mas de não colocá-las também nesse lugar como heróis, porque isso também as desumaniza, e de ver as complexidades, assim, de ver, sei lá, ver que o Grande Otelo é o maior ator do cinema brasileiro do século passado, o maior, ele pegou todas as ondas do cinema como protagonista, embora não fosse protagonista dos filmes, mas era um cara com uma vida complexa pra caramba também, que fez umas cagadas e tal, e ver a beleza disso, assim. Então, acho que é isso, fui desviando, tomando outros caminhos, já nem lembro por onde que eu comecei. Foi ótimo, obrigada, Thiago. Chico, por favor. Cara, acho que queria construir um pouco em cima do que o Thiago falou, e é ótimo, porque eu demorei muito tempo para perceber algumas coisas. Assim, eu sou uma criatura que faz, eu não sou uma criatura que contempla, que acho que convém a um repórter, assim, porque repórteres têm que ser inseguros e cheios de dúvidas, senão não vou ser repórter. Se você tiver alguma certeza na vida, você não está perguntando para as pessoas na rua, você não está se escorando no conhecimento dos outros, como a Flávia bem disse, que muito do nosso trabalho depende inteiramente do outro. Eu não tenho nada que é meu, eu dependo da boa vontade, do tempo e da disposição alheia para construir qualquer coisa. E eu demorei muito tempo para entender o que a perspectiva trazia para o meu trabalho, assim, de não entender que certas coisas eram de interesses pessoais que vinham de quem eu era. Então, sei lá, Rainhas da Noite nasceu porque eu fui um moleque que veio do interior para São Paulo, foi do interior para São Paulo, nós não estamos em São Paulo, e comecei a sair no Largo do Aroche e, cara, eu lembro como se fosse ontem, quando eu tinha 7 anos antes de eu me mudar para São Paulo, anos antes, eu fui com a minha família almoçar em São Paulo, no centro, e eu vi 2 homens de mão dada no Largo do Aroche. E isso me comove até hoje. Assim, foi um momento que eu sabia que eu ia morar em São Paulo. E acho que esse livro nasceu por causa desse momento. Porque é um livro que, enfim, travestis e mulheres trans mafiosas que reinaram lá, exploraram muita gente. Tinha limusine, tinha tiro, tinha um cachorro chamado Al Capone. Enfim, tinha coisas incríveis, mas que eu só fui descobrir... Porque quando eu tinha 7 anos eu vi 2 homens de mão dada no Largo do Aroche, eu falei, tá, isso pode? E se abriu um novo universo. E daí com 17, 10 anos depois eu vou morar em São Paulo e começo a ficar amigo das travestis mais antigas, da Cacá de Poli, da Miss Biá, 2 que perdemos muito recentemente. E elas começam a me contar essa história. Não, tinha Jaqueline blá blá blá. Daí eu fico encantado pelo nome Jaqueline blá blá blá, que ninguém sabia dizer o que era. Só falavam, não, ela tinha um puteiro só de travestis na frente da igreja. E tudo, assim, me deixava completamente boquiaberto, assim. E eu acho que é fruto de uma perspectiva, o interesse de ir atrás das histórias que eu vou atualmente. Concordo com o Thiago e com a Flávia também, no jornalismo diário a gente não tem esse luxo. Também fiquei, sei lá, 10 anos... na Folha, fazendo o que tinha para fazer, com dignidade, com orgulho, e aprendi tudo que eu sei lá. Inclusive, a primeira matéria que eu publiquei na Folha era um guia de parques na folhinha, e todos os telefones estavam errados. Todos. Não eram 1, não eram 2, não eram 3, todos os... Porque é muito cru, assim, eu tinha 19 anos, daí eu achei, tipo, um documento da prefeitura que tinha o telefone dos parques. Daí eu falei, pô, vamos confiar no documento da prefeitura. Todos os... Eu não dei 1 erramos, eu acho que eu dei 13 erramos na mesma matéria. Daí aprendi, é isso daí, a importância da persistência, de tomar uns tapas e ficar de pé e tudo mais. Mas eu demorei muito tempo
para me dar conta disso tudo, assim, inclusive de que tinha um recorte pessoal de quem eu era, assim, talvez também envenenado pelo jornalismo diário de achar que as coisas são objetivas. Eu sempre aprendi, não, isso é objetivo, isso é notícia, isso não é notícia, e não entender que tinha um viés por trás disso. E que tem um viés mesmo das coisas que eu faço até hoje que eu demoro a perceber. Então, Mulher da Casa Abandonada, por exemplo, eu acho que tem uma ligação com o Projeto Quirino que são dois aspectos de uma mesma história no final. E eu demorei muito tempo, assim, quando o podcast estourou e estava no auge e começou 1 milhão de discussões a respeito, e eu ouvi, cara, é um podcast racista, eu parei na minha insegurança de pessoa que pergunta e falei, estou sendo, preciso pensar a respeito, preciso ouvir todo mundo, preciso de tempo para maturar. E hoje eu entendo que não, que é a história de uma pessoa racista que só pôde ser contado por alguém que era visto como igual como ela. É o que eu defendo, porque, de novo, não tinha soberba nenhuma de dizer não, vocês estão errados, eu estou certo, não tinha. Era só, de fato, uma história que nasceu de uma curiosidade pessoal pela minha vizinha e eu demorei muito tempo para entender, então talvez ela só tenha se aberto comigo porque ela falava, a bicha tatuada engraçada que mudou para cá, vou ligar para ele, vou deixar ele entrar na minha casa. Que essa história não poderia ter sido contada em outra circunstância, de outra maneira. E isso, enfim, para mim é um aprendizado que é constante. Assim, eu só fui entender Rainhas da Noite depois que Rainhas da Noite saiu e entender o quanto falava da minha infância. Eu só fui entender Mulher da Casa Abandonada e o quanto falava também de quem eu era muito depois que saiu, porque, sei lá, hoje em dia a gente tem tempo, imagino que os três, a Flávia um pouco menos, né, porque a Flávia entra todo dia. Exato. Não tenho tempo. A Flávia entra todo dia. Mas que mesmo com o tempo, eu acho que eu ainda tenho um vício de, tipo, faça primeiro, pense depois. O jornalismo em que eu cresci e fui formado é muito atire primeiro, pergunte depois. Assim, faça primeiro, depois você vai pensar se tem algum aspecto ou não. E daí você acaba sendo, como o Thiago falou, a entrevista acaba sendo um pesadelo, porque você não faz a menor ideia do que você fez, você só fez, assim. Você só foi desesperado pegando as coisas e colocando num carrinho de compra, que nem naquele programa Supermarket, e levando, e daí você não sabe falar a respeito. Pelo menos digo por mim, não digo por ele. Mas é isso, assim, então acho que as histórias têm uma conexão que é um fio invisível, mas que muitas falam dos grandes temas, assim, porque a humanidade tem grandes temas e são os temas importantes a serem discutidos, sendo eles hard news ou não. Chico, eu tenho muitas perguntas, mas eu vou furar a fila e vou fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Você faria algo diferente na Mulher da Casa Abandonada? Narrativo, escolha, recorte, alguma coisa você faria diferente? Cara, sabendo do alcance, eu teria colocado disclaimer e aviso em todos os episódios, porque não era de se pensar que as pessoas iam tentar entrar na casa, iam fazer dancinha na casa, mas também não sou ingênuo e não acho que um disclaimer resolva as coisas. Assim, não acho que, tipo, você dizer pra pessoa, não vá lá na frente e faça uma dancinha do TikTok. Tá bom, não vou fazer. Entendeu? Uma pessoa poderia não ter perdido o emprego porque foi o menino que pintou a cara de branco fez foto lá na frente, né? E perdeu o emprego. Teve isso, uma história real ligada a podcast. Talvez não tivesse evitado isso. Mas Cara, acho que sim. Acho que poderia ter tido... Foi um podcast pensado só como uma reportagem, efetivamente. Talvez pudesse ter tido análise. Talvez tenha faltado análise. Teve análise jurídica, teve análise... Tinha até exemplos de outras pessoas que passaram por isso, mas acho que caberia um fio de análise permeando ele inteiro. Do tipo, o que essa história significa? Estamos ouvindo essa história, assim, quais são as camadas dessa história vindo de pessoas que soubessem descascar essa cebola, porque eu mesmo não sei. Então, acho que poderia ter tido análise. Obrigada. Obrigada aos meus amigos da direita que puxaram agora as palmas. É isso, receber palmas da direita, né? Estamos juntos. Daqui a pouco a Michelle Bolsonaro vai começar a me seguir. Gente, eu vou continuar aqui as perguntas, tem várias. Tem muitas perguntas para o Chico, principalmente sobre a casa. Eu vou tentar dar uma variada, mas o Chico, eu não sei se ele concorda comigo, não vou olhar agora, mas ele pode estar aqui depois, se as pessoas quiserem. Vamos bater papo. Só pra gente eu não... tenho 6 horas até minha próxima palestra. Eu fiquei não sei se essa informação você poderia dar, que já fiquei andando que nem uma alma penada por esses corredores.
Tem mesa, a gente tem que liberar o palco, não dá para ficar aqui para sempre. Uma pergunta que o Mitzi fez aqui, ele fez 2 perguntas, eu vou ficar com a segunda. E vale para os 3. Por que esses produtos que a gente está discutindo aqui são podcasts e não são videocasts, ou não são programas de TV, ou não são só matérias de revista? Por que a Mulher da Casa Abandonada não foi uma capa da Piauí? Por que o Querino não foi uma série na Folha? Porque a Piauí não publica nada que eu sugiro para eles rejeitam tudo. Não estou mentindo, eles me esnobam de um jeito. Eu já escrevia um pouco para eles, daí desisti, porque acho que eu não nasci na família certa. Mas a ideia inicial, por exemplo, do Casa, era ser um podcast? Era, porque teve aquele encontro no dia 23 de dezembro de 2021, que é muito sonoro e muito mágico, né? Para mim, o que define é como contar essa história melhor. E de novo, é inconsciente e é meio, sei lá, é meio intuitivo. Mas Rainhas da Noite, por exemplo, era um livro porque não tinha áudio. Tinha pouquíssimas entrevistas com essas pessoas, eu estava tecendo com o fio da memória das pessoas que viveram. Já a Mulher da Casa Abandonada tinha um bife suculento, que era uma serra elétrica torando enquanto uma madame gritava com a mulher da farmácia, e tudo isso gravado, assim. E o áudio era muito rico, assim, e acho que a gente precisa ser humilde também de reconhecer o que a história pede. E cada vez mais a gente vai ficando, tipo, no cantinho e deixando a história passar. E nesse caso, no dia 23 de dezembro que eu gravei essa cena, eu falei, fudeu, vai ter que ser um podcast. Eu não tenho dinheiro para fazer, eu não tenho tempo para fazer, mas vai ter que ser, porque é uma serra elétrica cortando uma árvore, enquanto uma madame com um sotaque que parece da novela começa a gritar com a atendente da farmácia e joga uma máscara no chão, assim, e tá tudo documentado. Eu falei, não sei para onde vamos, mas sei como vamos, que é em áudio. E daí eu embarquei nessa e foi. Em resumo, é isso, né? O que a história te entrega, o que você pode tirar dela. Tiago, você também, eu queria te ouvir. Primeiro, por ser gratuito, podcast ainda está longe de ser algo popular no Brasil. A gente tem que lembrar que o acesso à internet no Brasil é profundamente desigual. A maior parte uma quantidade considerável das casas só tem um ponto de acesso à internet, que às vezes é o celular da mãe, o celular do pai e tal. Mas podcast é gratuito ainda, era a possibilidade de fazer algo gratuito, e que, contando histórias afro-brasileiras, para a gente fez muito sentido ser em áudio por causa da importância da oralidade para os povos tradicionais, para os povos africanos, para os povos afro-brasileiros. Tem muitos países do continente africano que a história é transmitida por meio da oralidade. Por causa disso, por muito tempo, a historiografia que vinha da Europa dizia, inclusive, que esses países não tinham história por causa disso. Apesar, por exemplo, da escrita ter sido inventada no continente africano, como várias coisas foram inventadas no continente africano. Mas então, para a gente, tinha esse significado. Assim. Eu acho que o primeiro que pega para mim, e que ainda é o motivo pelo qual eu quero, por um tempo, ainda seguir trabalhando com áudio, é o fato de ser gratuito. Todos os projetos que eu fiz, eles estão gratuitos, ainda que o Vidas Negras, por exemplo, seja original Spotify, é gratuito. E aí tem esse outro braço que a gente abraçou aí, porque é bonito e é importante para a gente mesmo, que é o da oralidade, né, de contação de histórias. É isso, acho. Flávia, para você eu vou dar uma complementada. Você está em todos os formatos. Você escreve, você está na TV, você está no podcast. Como que você filtra o que vai para cada um dos formatos ali, né? Você falou um pouco. CBN é Rio, Globo News é nacional, é mais curto. Jornal Globo você pode fazer ali. Como você não tem tempo e faz tudo isso o tempo inteiro, como que é esse processo de definir para onde vai o quê? Bom, a pauta por exemplo, de uma empresa como a Globo News, que está muito ligada à hard news, ela se impõe, né? Vai ter o depoimento de 8 pessoas simultaneamente, a Polícia Federal, não sei o quê. Não tem como você não apurar nada, não ter nada a dizer sobre isso. Vai sair o PIB, né? Aconteceu uma tragédia, uma chuvarada, um desabamento. Então, as notícias, aí é hard news mesmo, as notícias vão se impondo, a pauta ganha ou perde importância, ganha ou perde relevância. Essa é a estrutura do que a gente chama de grande imprensa. E o meu compromisso é estar posicionado a partir dessa pauta, que está meio dada, né, publicamente, mas trazer algum outro olhar,
Uma coisa que eu acho importante e queria falar aqui, faz pouco menos de uma década, mas vamos botar uma década, em que eu me tornei uma jornalista de opinião. Isso é muito diferente. Eu já fui repórter durante a maior parte, 2/3 da minha carreira, eu fui essencialmente repórter ou colunista de conteúdo, digamos assim, jornalístico, informação primária e objetiva, né? Aquelas reportagens que você ouve um lado, ouve o outro, mas faz quase uma década que eu me tornei uma jornalista de opinião. Eu me tornei um pouco por... Aliás, tem umas coisas que são aleatórias, né, na carreira da gente. Eu já tinha uma coluna de economia no Globo, Negócios e Companhia, algumas pessoas aqui podem conhecer, foi de um momento de economia em crescimento e tal, noticiário de empresa, e eu fui convidada para assumir essa coluna, era repórter especial no Jornal o Globo, e interina da Miriam Leitão, outra colunista, que na origem era também de notícia, e se transformou numa jornalista de opinião. Embora ela não tenha deixado de ser repórter, nem eu, mas é um outro formato, é um outro jeito, né, de se entregar a informação. E um dia o diretor de redação me chamou e falou assim: eu tenho 2 notícias para você, uma ruim e uma boa. A ruim é que a Negócios e Companhia vai acabar. Eu falei, tem boa? Porque eu achei que eu ia ficar desempregada ali, né? A boa é que você vai estrear uma coluna de opinião na editoria Sociedade, que o Globo está montando. E essas coisas que você entrega de graça no Facebook, à época, a gente quer esse conteúdo aqui. Isso foi em abril de 2014 e por isso no início eu comentei, ousem pensar que as suas paixões e os seus compromissos mais pessoais podem se tornar ofício. Porque efetivamente foi o momento em que o que eu pensava, os meus interesses, eles passaram a me remunerar e a me sustentar, viraram o meu ofício. Até ali não era essencialmente a pauta. E depois eu descobri que era muito importante me manter como uma jornalista de opinião. Por tudo isso que representa ter opinião e ter uma opinião divergente, ser um corpo diferente, um corpo, uma cabeça diferente, num ambiente ainda muito homogêneo de produção de jornalismo de opinião, né? Não são muitas mulheres negras colunistas de opinião, não são muitas, eu acho que quase nenhuma, mulheres negras de economia, com especialização em economia, em estatística, a emitir opinião, a qualificar informação. Essa foi uma escolha, talvez das mais importantes da minha carreira, Lola, porque eu, em alguma medida, abandonei a reportagem, né? E tem muita gente que nem sabe que eu fui repórter ou que eu sou repórter, não identifica isso. Mas tem uma decisão pessoal e política de eu ser um corpo negro, feminino, macumbeira, de emitir opinião. Mas opinião com base em evidências, né? Com ciência, com sensibilidade, com números, com empatia. E isso é importante para esse momento. O Tiago falou, não sei se é importante para o Brasil. É importante para o Brasil, sim. É importante para o Brasil. Certeza. Porque a gente é obrigado a falar de determinadas coisas. E isso também, Rafik, é a crueldade da sua pergunta. Porque, às vezes, eu adoraria só falar de vinho, sapato, viagem, né, neto. Mas eu, muitas vezes, e talvez quase sempre, eu sei que se eu não escrever sobre determinadas coisas,
elas não serão escrituradas. Então, é absolutamente fundamental que eu enfrente essa dor e seja até algo até repetitivo, quase monótono, né? É horrível para mim. Você acha que é fácil falar de racismo, de criança negra, de jovem negro sendo assassinado, de violência policial, de fome, né? De miséria, de desigualdade, de misoginia, de violência sexual? É horrível. É horrível, é muito doloroso. Eu escrevo chorando. A minha escrita não é... A minha escrita é muito complexa, o meu exercício de escrita, eu tenho muita deferência pela língua portuguesa. Então, escrever, para mim, é um sacrifício enorme. Eu não gosto de ler o que eu escrevo, porque eu vou ver palavra repetida e eu fico mortificada. É tudo horrível. Eu não ouço as coisas que eu faço, eu não ouço o Angu, eu não vejo a Globo News. Eu tenho vários pavores, assim, fóbicos até. Né? As pessoas falam, escreve para mim aí um negócio, 2.000 caracteres. Gente, para mim isso eu fico até o fim, até 15 minutos antes. É muito sofrido. E tem muita dor nos meus textos. Tem muita dor na minha escrita. Mas uma consciência também de que, se não for eu a falar, quem vai falar? Então, tem uma... Eu sei que você sente isso, Lola. Eu sei que vocês sentem isso. Né? Qualquer um que integre um grupo minoritário, né? Excluído, vítima da opressão, que tem sensibilidade sobre isso e que quer fazer diferença, né? Tentar transformar alguma coisa, a gente vive essa divisão de eu preciso escrever sobre isso, eu vou falar de racismo de novo. E, ao mesmo tempo, como eu queria poder não falar de racismo. Mas aí você não teria que ser brasileira, não ter crescido em Irajá, não ser uma mulher preta, não ter sofrido assédio, não ter ido no enterro da mãe de santo. E, ao mesmo tempo, aí só para não ficar nesse bodão muito baixo astral, né, a gente também tem um dever, e ouvindo o Chico e o Tiago fica mais nítido, de mostrar a beleza, a potência, a fartura, a generosidade do nosso povo, do nosso campo. A gente entrevistou o Krenak, e a parte que a Isabela não estava gravando, porque a gente começou a falar, e aí, pô, que lindo, Krenak, você está aqui, a gente está tão emocionado, você é tão importante para a minha vida, por causa do abacateiro. Depois eu conto, que eu já falei demais, aí se der tempo eu volto e conto a história do abacateiro. E é tão bom ter uma pessoa como você, e estava fazendo altas declarações de amor, aí ele falou assim, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Aí eu cantei, querido, isso ela não gravou, ela está mortificada até hoje, símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Aí a gente ficou assim, emocionado, e ele falou assim, é incrível como a gente, com tudo que a gente passou e passa, a gente ainda tem afeto por essa terra. Foi assim que começou a nossa conversa. A gente não perde o afeto. Já até eu chorei na Bienal, mãe. Uau! Gente, eu chorei na Bienal. Agora oficial, real oficial. Está feito. Oi, gente. Eu vou... Enfim, eu acho que foi muito especial esse momento. Muito especial o que a Flávia fala.
mas o que os meninos falaram também, que eu acho que é o tom do que fica para mim muito hoje, assim, que é essa importância com o outro, essa importância com a história do outro, essa importância com os nossos dias, com os nossos próximos dias, com as nossas crianças, de ver beleza na criança que vê um cavalo pela primeira vez aos 6 anos, de outras tantas histórias, assim. Eu acho que quando a gente fala de contar a história, de escrever, e eu falo isso de um lugar também particular, porque eu também sou jornalista, eu acho que é impossível a gente fazer isso sem esse afeto e sem esse olhar para o outro, né? Então, uma das perguntas que veio, a gente passou um pouco, era esse ponto em comum, e eu acho que os 3 têm muito isso, muito bem colocado, assim. Me marca muito quando o Thiago fala que os podcasts eles são importantes porque também é o exercício da oralidade, e isso é muito nosso, né? Essa coisa, a nossa religião, né? A nossa religião, o candomblé, ele é uma religião oral. Então, outras coisas também que foram tiradas de nós, o Thiago está nos devolvendo através da oralidade. E o Thiago está fazendo isso pelo afeto, porque ele olha para a gente, para o Brasil inteiro, e vê essa importância, assim. Eu acho muito, muito bonito o que o Chico faz. Eu também sou fascinada por gente, assim, pelo podcast, pelas pessoas. Eu acho que é impossível a gente fazer jornalismo sem ser fascinado por gente, não importa o formato. E a Flávia, eu não vou comentar nada, porque eu não vou chorar também. A gente vai deixar esse feito para ela aqui hoje. Mas eu aprendo muito, eu falei no início, e não exagero, a Flávia é minha referência. Toda essa trajetória que ela contou, que ela parou de escrever reportagem, foi para análise, eu acompanhei de perto, mesmo de longe, que eu estava na faculdade. E ela sempre foi uma referência para mim, exatamente por não ver pessoas como ela fazendo o que ela faz até hoje, sabe? Então, acho que as mulheres como eu, que se formaram, né, com toda a dificuldade que a gente vê para as mulheres pretas, que não são herdeiras, que não são da capital, não são ali centro Zona Sul, tem vê na Flávia muito esse espelho. Então, eu queria agradecer publicamente a Flávia, como sempre faço. E muito obrigada pela sua fala. Eu acho que essas palmas são minimamente o que você merece. E obrigada por deixar para a gente essa palavra de afeto. Por fim, eu queria que vocês... Gente, 1000 desculpas, eu não consegui passar por todas as perguntas. Eu tentei fazer um apanhadão. Então, se você reconheceu aqui sua pergunta em algum momento, foi isso mesmo que eu fiz, esse medley. Eu queria terminar... Eu sei que a Stephanie vai deixar, mas eu não vou olhar para ela para ver se ela está assim, desesperada do meu lado. Que, em palavras curtas, que foi a pergunta da Eduarda, é que, para os 3, por favor, esse início no jornalismo, o que inspirou a vocês. E eu vou acrescentar, porque a Eduarda está aqui falando que ela pensa em estudar jornalismo também, uma palavra, um conselho, uma dica que vocês pudessem deixar para quem está aqui, ou que quer estudar jornalismo, ou que quer começar a contar histórias, ou que quer começar a escrever seus livros, fazer seus podcasts, enfim, fiquem livres para isso. Mas eu queria muito passar por isso, esse início no jornalismo, esse estalo de inspiração para a profissão e esse conselho. Chico, por favor, começa daqui. Cara, Érica Palomino, quando eu era criança, escrevendo sobre a cena clubber em São Paulo. Eu vivia aquilo lendo a coluna Noite Ilustrada, não sei se pegaram por uma questão etária e por uma questão geográfica, por 2 questões, mas a Érica Palomino era uma clubber que fazia uma coluna com uma linguagem só dela e só dos clubbers, contando o que era ser clubber em São Paulo. E eu queria muito ser clubber em São Paulo, com 11 anos era tudo que eu queria da vida. E daí eu fui fazer jornalismo por causa disso, assim, porque eu queria ser o clubber e beijar uns garotos na boca. Olha que nobre a minha relação com o ofício. E uma palavra, sei lá, vou infernizar, porque são 3, cara de pau. Assim, se você quiser, Eduarda, né? Para Eduarda, tipo, se você quiser ser repórter de rua, óbvio que existem vários tipos de reportagem, de dados, enfim, mas
Cara de pau, assim, vai e mete as caras hoje, começa a meter as caras hoje, que poucas pessoas têm essa coragem e essa coragem vai longe. É aquela coisa, todo mundo tem um celular, mas se você tiver cara de pau e um celular, você já está à frente de muita gente. Tiago, por favor. Eu comecei porque eu queria ser repórter do Galo, que eu sou muito Galo, eu sou mineiro, né? Então eu queria muito ser repórter do Galo, aí ainda na faculdade eu vi que não queria. Na faculdade eu tive uma professora de técnica de reportagem que chama Adriana Agostini, que pôs a gente para fazer umas matérias, aí foi a primeira vez que eu fiz uma reportagem com viés de direitos humanos, e aí eu falei, opa, quero seguir nessa área. Aí a vida aconteceu, e aí, num determinado momento, eu estava na coluna do Anselmo, e aí eu percebi, por causa de acompanhar um determinado trabalho, de uma determinada pessoa, que era possível se posicionar como jornalista, que a dita imparcialidade que a gente tem que ter, ela, muitas vezes, ela acaba por fazer com que a gente não seja um jornalista na melhor expressão, assim, cumprindo com todas as suas funções. E aí eu percebi que eu podia fazer um jornalismo com ativismo político, um jornalismo político, de fato, no seu posicionamento, e comecei a tomar essa pessoa como inspiração de trabalho. Essa pessoa é a Flávia. E aí foi uma virada que eu tive na carreira mesmo, assim. E eu falo, enfim, Flávia sabe, não só Flávia, Luciana Barreto também, Fabiana Moraes, são as minhas 3 grandes referências desde esse momento que eu percebi que era possível fazer um jornalismo com ativismo político e que, ao fazer isso, eu estaria fazendo um jornalismo melhor. Eu percebi isso nesse momento, enfim, então é isso. Aí uma palavra, eu acho que é perseverar, tipo, persevere desde que não tire a sua saúde, sabe? É isso, desde que não tire a nossa saúde, o nosso convívio com os nossos, o nosso tempo para ter carinho com quem a gente precisa ter, porque não adianta nada tudo se você não chegar em casa de noite e não for carinhoso com os seus e tal. Isso tem que ser muito importante. E, acima de tudo, seja carinhoso com você mesmo, né, e tal. Eu ia falar, bom, nada como virar uma velha jornalista, né? E aí vem os jovens com essas histórias, então, envelhecer é uma bênção, sabe? Envelhecer na profissão e envelhecer efetivamente. Viver para ouvir, para ter esse afago, viver para receber esse carinho, vale muito a pena, a despeito das dores, né? Eu ia falar persevere, porque eu já tinha dado essa deixa de que é tempo, né? Então, já que Tiago me roubou a minha primeira palavra favorita, eu acho que é prazo. Eu acho que vocês precisam compreender que jornalismo é prazo. É fazer o melhor no tempo devido. A gente vive de deadline. Uma vez eu ouvi isso de um chefe. Eu tinha uma matéria para fazer, e era um estudo que precisava sair, e não saía. E aí esse meu editor falou assim, fica tranquila, porque a única profissão que cumpre prazo é o jornalismo, né? Nós somos, essencialmente, reféns do prazo. E por que é importante você entender que o prazo é realmente o que mais importa? Claro, que a capacidade de comunicação, dominar a língua portuguesa, bom, né, gente? Pelo amor de Deus, preciso falar isso, né? Ser bem informado, isso é o que forma, que faz você decidir ser jornalista, né? Inclusive. Mas eu acho que compreender que o nosso trabalho tem prazo é absolutamente fundamental, libertador, porque aquilo tem hora para acabar, ainda que ele comece de novo na sequência, né? E começa. Mas é prazo, então você faz o melhor que você pode, a maior quantidade de informação, a melhor escolha de palavras, a melhor prestação desse serviço com base no prazo, porque as pessoas esperam te encontrar ali, naquela hora, naquele dia, naquele horário. E não adianta você não entregar, porque se você não entregou, você fracassou. Então, não tem nada mais importante para o jornalismo que não seja o prazo. E isso adoece muita gente, porque te cria frustrações,
não deu tempo de fazer, não entreguei, ou podia ter feito melhor e não fiz, e aí você fica se torturando por aquilo. Então, prazo e segue, começa de novo. Prazo e começa de novo. Nós somos reféns do prazo e a nossa qualidade profissional depende do tempo. Eu acho que é a profissão que mais demanda envelhecimento. Não é uma profissão para jovens. Pode até parecer, né? Tem uma distorção. Mas é sobre bagagem. É sobre conhecimento acumulado. É quase uma arqueologia, né? Da informação, da notícia, da experiência, do olhar. E isso você só tem com o tempo. Por isso a persistência. Mas lembrem-se que a gente é refém do prazo. É tudo sobre prazo. Jornalismo é prazo. Obrigada, gente. Obrigada, Flávia. Deixa eu contar só como é que terminou a história. Por favor. Porque a gente fez a entrevista enorme, está no Angu de Grilo, vale a pena ouvir. É uma entrevista linda, amorosa. Mas no fim lá, ele fala assim, eu ou a Isabela, ou eu, sei lá, vamos repetir aquela... Aí ele falou, não, depois de tudo que a gente já falou de genocídio, de marco temporal, eu estou com muita raiva desse país, eu não quero cantar nada de... E a Isabela, sim. O hino à bandeira foi de Americanas. Muito bom. Gente, esse episódio está mesmo incrível do Angu com Krenak. Ouçam. Estamos encerrando. Enzo, Andréia, Marcelo, Letícia, Pedro, meu amor. Desculpa, gente, a gente não conseguiu passar por todas as perguntas. Espero que vocês compreendam o horário limitado. Muito obrigada pela presença de vocês. Espera aí que ela está vindo me falar alguma coisa. Tá bom, obrigada, amor. Obrigada pela presença de todos. Foi muito especial para mim estar aqui e presenciar isso. Obrigada, Bienal do Livro, pelo convite, por ter montado essa mesa. Foi muito importante ouvir vocês três, Chico, Thiago, Flávia. O Chico vai autografar aqui do lado, no espaço ao lado. Sai e faz assim. Esquerda. Sai e faz assim. Obrigada, gente. Obrigada. Acho que eles vão ficar aqui ainda um tempinho para vocês tirarem essas dúvidas que eu... Não, aqui não. Lá fora. Olha, lá um não fora. severo, assim, foi um não que gritou. Nossa, o não veio assim ele de gritou todos com a os mão, lugares, assim. Não é aqui dentro. A Stephanie vai dar os recados. Obrigada, obrigada. Obrigado, gente, Lola. nós vamos lá para fora porque a gente tem que liberar o espaço para a próxima sessão às 2h. Mas, assim, quero agradecer demais. Vocês vão sair aqui pelo cantinho. Todo mundo.